como vai? Eu sou o Volmer, da revista Escola Legal, uma plataforma voltada para a educação. Nós estamos inaugurando aqui uma série de conversas, bate-papos e informativos com intelectuais, personalidades do mundo da educação, para tentar discutir de uma forma um pouco mais ampla e mais completa a questão da educação, as crises pelas quais nós atravessamos nesse período de pandemia, também pelas injunções políticas e econômicas e administrativas que afetam o nosso país e, fundamentalmente, a questão da educação e educação pública. De uma forma geral, nós pretendemos traduzir com esses bate-papos as diversas ideias que podem aclarar ou apontar soluções para o problema que estamos vivendo. A gente começou uma primeira conversa com o professor Renato Janine Ribeiro, professor titular de Ética e Filosofia da USP, também ministro da Educação do governo Dilma, e que tem uma série de considerações interessantes para serem compartilhadas conosco pelo nosso canal. Obrigado, espero que vocês gostem, vamos começar essa entrevista. Tudo bem. Olá, boa tarde, professor Renato Janine Ribeiro. Boa tarde. Ministro da Educação na gestão de Dilma Rousseff, professor titular de Ética e Filosofia da Universidade de São Paulo. É um prazer enorme estar podendo bater esse papo com o senhor a respeito do problema da educação, da crise da educação que o Brasil enfrenta em função da pandemia, né, em função da crise política, administrativa, econômica, enfim, essa coisa que bagunçou a vida de muita gente. Tudo tranquilo com o senhor? Podemos conversar? Podemos sim. Tá. Então, eu gostaria que o senhor me dissesse, em função dessa crise da pandemia, a redução da carga horária que foi estabelecida de 200 horas como um substitutivo àquilo que já foi perdido do começo do ano até agora, para complementar o ano escolar, né, eles disseram que 200 horas seriam o suficiente, né? Houve recentemente uma informação vinda da Secretaria do Ministério da Educação, da qual o senhor já foi ministro e titular da pasta, dizendo que nesse momento essa adequação, ou pelo menos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, perdão, deveria ser de 200 horas para completar o ano, né? É uma defasagem muito grande. Antigamente a gente fazia isso em quase 1.000 horas por ano. Mas você né? está falando de presencial ou de não presencial? Isso não está Pois bem, claro na sua pergunta. tá. Vamos falar de não presencial. Não presencial seria, então, com a utilização das novas tecnologias, fazer a coisa toda em 200 horas. É possível? O senhor acredita? Colocar um currículo? Não acredito, mas eu acho que a questão principal não é essa. A questão principal é que nós não temos a menor ideia de quando acaba essa pandemia. Então, especulações desse tipo têm um certo lado ocioso. É como a discussão da data do Enem. Não dá para marcar o Enem antes de a gente superar o perigo do contágio maciço. Então, nós, gostemos ou não, temos que esperar a superação dessa tragédia pela qual o Brasil está passando e que o governo federal tem enfrentado de maneira muito fraca, tem ficado todas nas mãos dos estados, dos governadores e até um pouco da sociedade civil. Nós somente depois disso nós vamos poder saber quando será o prazo de quando se voltará às aulas, de que maneira se voltará às aulas, até quando irão as aulas, se haverá férias, se será necessário reduzir o ano letivo ou entrar pelas férias do final do ano. Tudo isso, por enquanto, é uma discussão que significa colocar o carro na frente dos bois. E nós temos que garantir, antes de mais nada, a saúde dos nossos alunos. Há 2 pontos básicos. Primeiro, nós temos que garantir a saúde da nossa população como um todo. Ou seja, nós temos que tomar todo cuidado para evitar o contágio, evitar que contraiam o vírus e, pior ainda, que morram em função disso. O segundo ponto, nós temos que garantir que a manutenção, o máximo possível,
alguma atividade pedagógica nas escolas, o que está se conseguindo melhor nas escolas privadas que nas públicas, até por uma questão de dinheiro e de por não dispor de material que permita a distância. Eu acho que essas são as questões-chave. E o terceiro ponto, eu diria, uma vez retomadas as aulas, fazer da escola um ambiente acolhedor, porque nós vamos ter alunos que terão passado por traumas muito grandes. Alguns terão perdido familiares, outros terão passado pelo menos pela perda do contato com os amiguinhos, perda do contato com o professor. Então, eu, dependendo do nível escolar, sobretudo na educação infantil e no Fundamental 1, eu pensaria, sobretudo na volta às aulas, como um momento de recomposição dos laços que ficaram estressados, os laços dos alunos entre si, os laços dos alunos com professores, com a escola. Então, não é nem tanto a questão de qual o conteúdo de matéria que vai ser dado para os alunos. A questão é como nós vamos fazer esses alunos se sentirem de novo bem no ambiente escolar. Os relatos da França são interessantes, que na França nem todos os alunos voltaram, estabeleceu-se uma distância entre um aluno e outro, está se dando prioridade, sobretudo na educação infantil e no fundamental, às crianças que têm situações mais vulneráveis e que precisariam, então, mais da escola, e como elas ficam distanciadas umas das outras, então as salas não estão lotadas. Agora, aparentemente, as crianças estão muito felizes de estarem reencontrando os colegas, etc. Eu acho que o que nós temos que assegurar é isso. Agora, como isso vai ser feito, é impossível dizer agora. Nós não sabemos se essa pandemia vai durar, como, por exemplo, a França, a Itália, são países que pararam as atividades por cerca de 2 meses. O Brasil, que não chegou a parar tanto, aliás, que praticamente não parou de uma forma assim contundente como esses países europeus, o Brasil corre risco de alongar isso por bastante tempo, ainda mais porque o governo federal não está dando a devida importância à pandemia. Então, se nós tivermos uma situação que leve a suspensão das aulas, que ocorreu em março, a se estender até agosto, a situação é muito diferente de uma suspensão por 2 meses. Você veja também que isso depende muito do nível do ensino. Vários países da Europa já partiram do princípio de que antes de setembro o ensino superior não volta. Então, que seria o novo ano letivo. Então, eles deram um ano letivo 2019-2020, começou em setembro do ano passado, iria até quase meados desse ano, eles deram esse ano letivo como perdido. Então, a questão deles é o próximo ano letivo. Agora, para as crianças e adolescentes, é muito importante essa socialização que a escola proporciona. Então, se for possível voltarem mais cedo, é melhor. Agora, nós estamos reféns da política de saúde do governo. Quer dizer, nós contamos em nosso favor com os governos estaduais, em escala diferente, mas com mais responsabilidade, e em nosso desfavor com o governo federal. Tá certo. Sobre essa questão das crianças voltarem e se sentirem um pouco mais alegres, mais felizes por reverem seus colegas e aquele convívio social retomado, a questão do conteúdo, então, ela cai num segundo plano, acredita? Evidentemente. Você não pode chegar no primeiro dia de retorno e dizer, como dizíamos na última aula, o seno e o cosseno. Você não pode fazer isso. Você tem que chegar e, primeiro de tudo, dar um espaço para que as crianças contem, abram o coração, digam, olha, foi muito duro, ou então, foi bom, brinquei, ou senti a falta de vocês, restabelecer laços, porque as crianças, as aulas foram suspensas quando tinham tido quanto tempo de aula? 1 mês, 2 meses? Então, em muitos casos, nem chegaram a criar vínculos, quando se trata, por exemplo, de uma classe nova, de uma criança nova que entrou na escola. Então, acho que, e esse é um ponto importante, porque nós temos que preparar os professores para uma volta nesses termos. Nós temos, então, as secretarias deveriam, então, fazer um trabalho intensivo, desde já, para dizer como vocês vão acolher os alunos depois. E como que vão, eventualmente, rever o material
escolar. Eu vi até circulando pela internet uma coisa muito interessante, mas que se aplicaria mais para o Fundamental 2, sobretudo o ensino médio, que seria você, em história, falar de história das pandemias, em matemática, você falar de gráficos e um pouco uma estatística básica das pandemias, em biologia falar disso. Quer dizer, você, de certa forma, fazer uma catarse e, ao mesmo tempo, um aprendizado do que aconteceu. Isso é possível fazer em certos anos da escola. Agora, em outros anos, é muito cedo, mas eu acho que seria preciso a escola encarasse esse fato de que nós tivemos o pior drama, estamos tendo o pior drama desde a Segunda Guerra Mundial. Estou citando a Angela Merkel, chanceler da Alemanha. Ela diz, é o pior momento desde a Segunda Guerra Mundial em escala do planeta inteiro, né? Quer dizer, então, acho que a questão crucial é essa. Agora, veja, por exemplo, no caso da universidade, a universidade estão mantendo o ensino remoto, não é à distância, é remoto, porque é simplesmente aula filmada, aula transmitida, né? Sem uma tecnologia apropriada, sem um treinamento do professor, tudo, mas que estão mantendo. E há outras que pararam, por N razões, ou por serem cursos que exigem mesmo a presença, ou porque professores ou alunos recusaram. Então, nós não sabemos ainda, agora estou falando da universidade, que não foi bem a sua questão, mas nós não sabemos ainda quais cursos universitários no ano que vem terão que repetir esse ano, a matéria desse ano, e, portanto, nem poderão fazer vestibular, e quais cursos poderão acolher novos alunos. Isso é terrível. Quer dizer, e se você pensar isso em termos digamos, do começo dos cursos obrigatórios, também, enfim, do período da obrigatoriedade, 4 a 17 anos, se nós tivermos uma perda total do ano, então isso significa que quem ia fazer, digamos, o 7º ano, vai ter que fazer de novo o 7º ano. Não é que ele foi reprovado, é que não foi dado. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer essa pessoa na prática, fazê-la repetir, ou nós vamos passar todo mundo, como se dizia antigamente, por decreto, e depois tentar, enfim, tornar mais intensivo o aprendizado nos anos restantes. Tudo isso tem que ser definido, sabe? Eu acho que a questão das horas é a etapa final disso tudo. Talvez um projeto, retomando a questão do ensino médio e do fundamental, um projeto em que preparasse os professores de forma psicopedagógica, um tratamento, um acompanhamento, até porque eles também vão passar por essa crise. Eu tenho acompanhado os professores do estado de São Paulo, que, por exemplo, estão vivendo um pandemônio na questão de organizar suas aulas online e não estão tendo o retorno necessário ou esperado dos alunos, que já não acontecia, sejamos sinceros, nas aulas presenciais, e tem diminuído muito, né, nessas aulas virtuais. Tá? O que eu tenho percebido é que os professores preparam um certo questionário, ou apresentam um filme, ou mandam uma proposta para os alunos, pelo menos nas áreas das humanas, né, e das comunicações, das linguagens e suas técnicas, e os alunos devem responder via e-mail. Parece que até o Facebook é utilizado por algumas escolas. O WhatsApp também. O WhatsApp também, né? Então, essas novas tecnologias de comunicação. E, mesmo assim, os alunos não têm demonstrado interesse, ou talvez não tenham a possibilidade, ou estejam traumatizados o suficiente para não participarem dessa interação. E, do outro lado, tanto quanto os professores preparados, né, de uma forma coerente para fazer esse novo tipo de aula, né, esse novo tipo de conversa com os alunos. A tecnologia, de alguma forma, serviria para facilitar isso se houvesse um preparo técnico, psicopedagógico, algo que orientasse os professores nesse sentido com mais propriedade? O senhor acredita nisso? Que é possível? Você quer dizer, a sua pergunta é sobre preparar os professores para acolher os alunos
Sim, no tocante ao que eu chamei de trauma, que eles terão vivido, que os professores, em alguma medida, também terão passado. Sim, é importante fazer isso, é importante fazer esse preparo, é importante chamar bons psicólogos, bons pedagogos e fazer a formação do professor desde já. Isso pode ser feito desde já. A gente não sabe o número de horas, mas a gente poderia desde já formar os professores para isso. Agora, é bom frisar que essa é uma situação totalmente inesperada e que era imprevisível. Então, ah, todo mundo está tendo que trocar o pneu com o um carro em carro alta andando. velocidade. Então, é totalmente diferente das discussões que a gente poderia ter antes. Uma discussão sobre o papel do ensino à distância nem está em jogo agora, porque o ensino à distância ele suporia, por exemplo, bastante material audiovisual. O ensino à distância não é simplesmente uma aula filmada, que fica muito chata. Uma aula Aham. filmada é quase inevitavelmente mais chata do que uma aula presencial. O ensino à distância tem que ter elementos do audiovisual, tem que ser uma coisa mais nervosa, mais, lembrando um pouco um clipe, um vídeo. Ele pode se beneficiar de toda essa tecnologia, mas não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo, nós Brasil, não estou falando, não tem nenhum cargo público, então não estou falando de mim, mas o que se está fazendo é tentar enfrentar uma situação muito difícil. E no caso e a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa que é muito preocupante, que apenas 46% dos alunos do fundamental estadual, acho que do médio talvez estadual, não tenho certeza, porque eram alunos da rede estadual de São Paulo. Então, que apenas 46% tinham feito login no material disponibilizado para eles. Que não quer sequer dizer que esses alunos estivessem acompanhando todo esse material. Então, esse é outro problema. Quer dizer, nós temos já um certo nível de desatenção na aula presencial, e quando você não tem, a aula não é presencial à distância, a desatenção talvez aumente ainda mais. Então, esse é um problema grande e que pode fazer que os alunos que não acompanhem isso tenham um prejuízo na sua formação bem maior do que estivessem acompanhando, estivessem no, na aula presencial. E isso é difícil você dizer o que o professor, o que a rede poderia fazer por isso, porque aí já entra a questão do aluno, de qualquer idade que ele seja, da família dele ou de quem eventualmente esteja com ele. Por isso que quando o candidato Bolsonaro, em 2018, aludiu a ideia de fazer educação à distância para alfabetização, eu vim a público para dizer que não dá. Quer dizer, você não vai transmitir. Para você fazer isso à distância, com crianças pequenas, você precisaria ter alguém acompanhando e controlando essa criança pequena, controlando, entre aspas, se quiser, para ver se ela realmente está seguindo a aula ou não. E isso é muito difícil de você fazer, para não dizer impossível. Então, agora nós estamos tendo que fazer isso como emergência. E é bom lembrar, emergência não é urgência, urgência é pressa, é rapidez. Emergência é quando está tudo em risco quase de morte. A gente está diante de uma situação de colapso quase, colapso sanitário, colapso educacional, colapso dos laços sociais. Então, como a gente faz para salvar isso? O senhor acredita na possibilidade de um apagão escolar no Brasil? Acha que é possível, do jeito que as coisas estão? E só complementando, pode existir algum aproveitamento ideológico nisso? Olha, é muito difícil falar nesses termos, porque as aulas serão dadas, em algum momento se volta às aulas, tudo. O que a gente não tem a noção é da dimensão sanitária que isso vai ter. Que escapa, então, a nós, escapa totalmente a nossa governança. A gente não sabe quanto tempo vai durar, quantas serão as vítimas, não sabe qual será o problema nisso tudo. Você veja a gravidade do fato de que desde que começou o coronavírus, 2 médicos por dia morreram no Brasil. Morreram 100 médicos já. Quer dizer, as equipes de saúde, além de serem já insuficientes para lidar com isso, ainda estão sendo afetadas e prejudicadas. Então, isso é complicado. Apagão escolar, no sentido de você ter um colapso, acabarem as escolas, acabarem os professores, eu não acredito.
mas que nós teremos um problema sério, teremos. E que vai ser difícil recompor isso, e que isso é muito mais do que simplesmente um atraso nas aulas. Isso nós vamos ter, vai ser complicado. A professora técnica está me informando que a gente tem 10 minutos. Eu gostaria de aproveitar para fazer uma pergunta que particularmente tem me incomodado e também tem incomodado muitas pessoas que estão analisando essa situação atual. Eu vi recentemente um texto do professor Daniel Cara, também da USP, professor de educação da USP, comentando acerca da dificuldade enorme que grande parte da população menos assistida, né, que tem uma condição social mais desfavorável da periferia, não vai ter acesso, não vai ter como acompanhar isso e vai deixar uma lacuna enorme na vida deles e que possivelmente isso se torne futuramente, e isso já é uma especulação minha, aquele exército das pessoas que lavam os banheiros, né? Aquele grupo de pessoas que, por não ter tido acesso e condições de acompanhar a crise e o seu desenvolvimento, vão ficar para trás e vão acabar se constituindo como o exército de mão de obra desqualificada para sustentar o sistema mais uma vez. Então, a propalada ideia de que, ainda ao meu ver, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente daqui a algum tempo, parece que essencialmente não vai acontecer. O que o senhor acha disso? Olha, desde a derrubada da presidente Dilma, nós temos, de fato, uma piora da situação econômica no Brasil que acaba impactando a educação. Né? Na verdade, Dilma foi derrubada porque a economia já não estava bem e, a partir daí, houve também essa ação toda de redução de verbas para educação e tudo mais, que apenas se agravou depois que ela perdeu o apoio, inclusive das bases históricas que apoiaram o próprio governo dela até o Plano Nacional de Educação, e não teve um apoio no momento que ela ficou nessa situação tão difícil. Eu estava no governo, acompanhei isso. Então, nós já estamos numa situação difícil faz um tempo, que se agrava, porque o atual governo é o primeiro que se elege, em muitos anos, sem ter educação como proposta. Quer dizer, desde Fernando Henrique, as eleições do PSDB e do PT, todos esses dois partidos sempre falaram da educação como algo importante, algo socialmente positivo. E Bolsonaro disse claramente, entre os dois turnos, que ele queria retroceder o Brasil 50 anos, ele falou apenas em duas coisas, nos costumes e na segurança pública. E, no caso dos costumes, a responsabilidade que ele atribui, a imoralidade que ele vê na sociedade brasileira hoje, e por imoralidade entende que muitos de nós chamaríamos de igualdade, de gênero, aceitação das orientações sexuais, etc., e atribui muito isso a Paulo Freire e às mudanças na educação, que justamente eram promovidas tanto pelo PT quanto pelo PSDB. Nesse ponto, os dois partidos, as duas linhas políticas principais no Brasil durante 20 anos estavam do mesmo lado, o Bolsonaro não. Então, nós temos um governo que, desde o começo, não considera a educação uma coisa prioritária e que não valoriza a educação como foi valorizada no tempo anterior. Então, esse é um problema sério que nós temos. Então, em função disso, as iniciativas para a educação não têm sido feitas. O próprio Fundeb, quer dizer, vence em breve e o governo está absolutamente ignorando isso. Pode ser que seja aprovada a emenda constitucional pelo Congresso, a revelia do governo, pode ser que o Fundeb caduque, porque, enfim, o Brasil o PIB está caindo, né? Ainda mais com essa questão do coronavírus e todas as consequências dele. Então, nós temos uma situação em que, do ponto de vista de recursos para a educação, eles provavelmente serão menores. E você veja que, numa hora como essa, as pessoas das profissões de cuidado, como se diz, sobretudo em inglês, saúde, educação e outras próximas, estão sendo arquidemandadas e são mal remuneradas. Quer dizer, seria natural que enfermeiros, médicos, etc., tivessem, inclusive, um adicional de risco de vida nesse momento, né? Então,
Nada disso está ocorrendo. Então, nós temos uma crise toda que passa por um elemento econômico muito grande e, fora isso, nós temos também o fato de que as próprias iniciativas educacionais já se defrontam com dificuldade de acesso ao seu público. Por exemplo, eu vi num site ligado ao PT, agora não lembro qual foi, a questão de que não haveria tanta gente com acesso à internet no Brasil. Não é bem verdade. O smartphone, praticamente toda a população brasileira tem. O problema não é tanto o acesso, cada vez mais gente está preferindo acessar a internet pelo smartphone do que pelo desktop ou laptop, mas o problema é a banda larga. Falta banda larga. E, sobretudo, quem mora em bairros pobres e não tendo banda larga tem dificuldade de acesso. Tecnologicamente, você tem maneiras de enfrentar isso. Você pode procurar um download lento para ver depois, offline, o conteúdo. E poderia também utilizar o Fundo de Universalização do Serviço Telefônico, o FUST, que existe há mais de 20 anos e que visa justamente, como diz o nome, universalizar o acesso, no caso, à banda larga, poderia fazer que esse dinheiro fosse utilizado para um projeto de emergência para você fazer o acesso à banda larga ocorrer nos bairros mais pobres e mais populosos. Isso é possível levantar. Acho que essa é uma bandeira que deveríamos colocar, dizer, mais gente tem que ter acesso a isso e vamos aproveitar esse momento difícil e tentar enfrentar essa questão. Acho que há medidas nisso que podem ser colocadas concretamente. Agora, tudo isso se defronta com uma dificuldade, quer dizer, com, vamos dizer, a falta de interesse do atual governo nas pautas que foram elaboradas ao longo de muitos anos pelos educadores e que apontam vários caminhos, inclusive nessa direção. Quanto à questão, eu queria comentar também, quer dizer, há um problema de difícil ligação dos alunos com a escola, né? Quer dizer, a desatenção, a falta de participação. Isso acontece tanto em relação à internet quanto em relação à leitura de livro, sabe? Leitura de livro também não é exatamente campeã de audiência. Mesmo no tocante aos professores, uma pesquisa de uns 2, 3 anos atrás dizia que a média dos professores, todas as áreas misturadas, né? Não estamos falando de português, história, mas todas as áreas misturadas, a média era de ler menos que 2 livros por ano. Então, é muito pouco. Então, nós temos uma série de problemas na educação muito grandes de commitment, de engajamento das pessoas na educação. E isso, nesse momento, está ficando clamoroso, está ficando gritante. Quer dizer, é um pouco o fato de que nós não resolvemos as questões a tempo, nós, Brasil, quer dizer, séculos e séculos adiando as questões, um empenho grande somente de Itamar Franco para cá, e especialmente nos governos Lula e Dilma, mas o fato de não termos resolvido isso está sendo cobrado caro de nós todos agora. Dando continuidade a essa questão da tecnologia, isso parece que também está meio que afastado dos planos do governo federal, né? Isso acaba caindo nas mãos do governo estadual e nas mãos de um governo municipal. E muitos dos municípios não têm a menor condição de fazer esse tipo de trabalho, mesmo com a internet banda larga lerda ou mais reduzida. Existe o problema, por exemplo, de que o cabo não chega em algumas cidades do interior, a Vivo, a Claro, enfim, as empresas de telecomunicações não estendem, né, a sua tecnologia até alguns rincões do estado, do país, enfim. E essa problemática eu acho que acaba gerando um problema grave também, né? Já que não me parece ter solução, professor. Como é que o rapaz que mora na periferia, né, numa comunidade distante, que já tinha que pegar ônibus, uma ou duas conduções para ir para uma escola, porque lá o equipamento social não existe, uma escola mais centralizada, o que é uma coisa assim comum de acontecer em São Paulo, por exemplo, né? Muitos alunos vão para escolas mais próximas do centro, mais perto de metrô e alguma coisa assim. Como é que esse pessoal agora vai ter condições
de estudar se o cabo da internet, se a frequência do Não, Wi-Fi, você já enfim. respondeu a pergunta, né? Você já respondeu a pergunta que você está colocando. O único jeito é você ampliar o cabo, que é uma coisa que já não depende do prefeito, do secretário de educação do município do estado, e mesmo não é, quer dizer, o MEC pode fazer pressão, mas o MEC atual não está interessado muito. Então, mas isso precisa ser feito. Isso faz parte. Veja, o Brasil o que fez? Ele colocou as populações muito pobres em lugares muito ruins de morar. Geralmente lugares que têm uma falta muito grande d'água, os rincões do Nordeste, o sertão, ou que tem excesso d'água, os lugares até na cidade de São Paulo que alagam, às vezes durante semanas ou meses, na estação das chuvas. Então, quando você cria essa situação toda, no dia que os valores da igualdade, os direitos humanos se tornam mais presentes, mais fortes, você tem um problemão. Porque se essas pessoas, seus antepassados, vamos dizer, seus pais, seus avós, às vezes muitas gerações antes, tivessem ido habitar em lugares decentes, tivessem recebido da sociedade um acolhimento, em vez de serem expulsos, excluídos, nós não teríamos tantos problemas a resolver ao mesmo tempo. O que aconteceu, um dos lados pelos quais eu vejo o governo Lula, é os governos Lula e Dilma se defrontaram com uma dívida social de séculos e eles abriram espaço para atender isso e foram cobrados pelos séculos. Quer dizer, séculos e séculos chegou o cobrador para dizer, como no ponto do Rubem Fonseca, o cobrador, chegou o cobrador para dizer, queremos tudo agora. É um pouco 2013. 2013 teve um pouco esse sentido. Queremos tudo agora. E o resultado, não sendo possível tudo agora, é que nós estamos numa situação muito pior do que estávamos há 5 ou 10 anos atrás. Porque 5 ou 10 anos atrás nós estávamos numa situação de expansão econômica, estávamos numa situação de expectativa de melhora dessa situação toda, e hoje a gente está numa situação de desânimo, de retrocesso de valores, com um Ministério da Economia que não tem, que é totalmente contra a inclusão social. Então, nós temos, quer dizer, nós retrocedemos muito. Então, para resolver isso, é uma mudança grande, um monte de coisas tem que ser feita. Agora, talvez no plano da educação, nós temos, dado que você colocou a questão da tecnologia, etc., quer dizer, isso não é para nos desanimarmos. Nós podemos preparar os professores para acolher o aluno na volta, nós podemos melhorar o material didático. Se o professor não tiver condições, não souber dar aula remota, nós temos muito material audiovisual disponível nas redes, na TV Escola, ou mesmo BBC, ou Brasileiro e tudo. Quer dizer, nós temos bastante material para usar. O que eu não quero é que a gente fique pensando sempre, não tem mais nada o que fazer, porque se não tivermos dinheiro a rodo, não vamos conseguir fazer nada. O fato é que mesmo sem ter essas condições, nós podemos fazer várias coisas. E acho que nós temos, então, que pressionar nisso. Eu acredito que as prefeituras e governos estaduais deveriam pressionar pela questão da banda larga nas comunidades carentes. Isso traria uma mudança, teria um efeito grande, porque o número de pessoas com smartphone no Brasil é avassalador, é muito grande. Então, o acesso, se você tiver esse acesso, é melhor. Agora, tudo isso está tendo que ser feito corrido e contra a maré, né? Mas eu acredito que as pessoas comprometidas com a educação possam se organizar e lutar para reduzir os danos, pelo menos. E depois tentar aproveitar o que a gente tiver conquistado com isso, tentar aproveitar para conseguir deixar um legado melhor e fazer a sociedade perceber que numa hora como essa, profissões como saúde e educação são decisivas. São as profissões, para retomar esse termo que os americanos gostam, do care, em inglês, do cuidado, são profissões que cuidam das outras pessoas. E isso é muito importante. Seja na creche, seja no hospital, é importante valorizar isso. Eu lia hoje, no jornal francês Le Monde, o antropólogo Philippe Descolat
sendo que as profissões socialmente mais importantes são as mais mal pagas. É interessante, né? Elas são desvalorizadas. E tem que inverter essa lógica ilógica. Tem que mudar isso, virar isso pelo avesso. Eu acho que é isso mais ou menos, né, que a gente podia falar no nosso tempo, né? Tá. Então, professor Renato, agradecendo já a sua presença, eu queria que o senhor fizesse um breve comentário rapidamente sobre uma observação desse atual ministro Weintraub da Educação, que disse que o Enem não é é só para selecionar os melhores. Eugenia. Tá, isso é uma confusão entre Enem e SISU. O Enem, na verdade, é um exame que é para selecionar pela inteligência e não pelo decoreba. Então, ele já não dá tanta importância ao que você decorou. É um exame mais sofisticado. Agora, é claro que o Enem produz um ranqueamento, se quiser, de nota. Agora, onde você tem a política social não é no Enem, é no SISU. É o SISU que estabelece que metade das vagas no ensino superior federal irão para os alunos que fizeram o ensino médio todo em escola pública, e que uma parte dessa metade irá para os grupos étnicos conforme o percentual deles naquele estado. Então, acho que o ministro fez uma confusão sobre isso. Quer dizer, o SISU tem uma política social, é uma política social, e é muito importante que seja preservado o SISU. Um dos riscos que a gente tem esse ano é de ter um Enem que acabe gerando notas muito descompassadas. Mas tudo bem. Não, parece que teve uma pequena interrupção na transmissão da rede. Tá? Se o senhor Quer que eu repita? quiser concluir, por favor, e a gente pode encerrar. Tá. É importante deixar claro que o Enem é um exame que estabelece notas por um critério mais inteligente do que os vestibulares tradicionais, porque ele procura ver o raciocínio da pessoa e não o que ela decorou. Agora, a política social propriamente dita é feita pelo SISU, que é o Sistema Integrado de Seleção para as Universidades Federais, basicamente. E é no SISU que estão as cotas. Metade das vagas para quem vem de quem fez todo o ensino médio em escola pública, e dentro dessa metade as cotas de afrodescendentes e de indígenas e seus descendentes. Então, é muito importante a preservação desse sistema do SISU, que é o que garante que você vá continuar abrindo o futuro via formação universitária para os alunos mais pobres que fizeram o ensino público. Esse é o ponto importante. Tá bom, então, professor. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação nesse bate-papo e poder contar com o senhor para próximas ocasiões, se for possível, claro. Pois não. Tá. Um grande abraço mais satisfatórias. Um grande abraço para você e para todos. Espero que a gente passe por essa situação logo, que a gente possa logo estar de volta às escolas e, de novo, podendo nos abraçar uns aos outros. Ok, muito obrigado. Desejamos a mesma coisa para todos. Muito boa tarde. Encerramos aqui essa conversa com o ministro, professor de Educação, professor de Filosofia e Ética, professor titular de Filosofia e Ética da Universidade de São Paulo, Renato Giannini Ribeiro. Boa tarde, até logo. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, Vô. Tchau, então. Tchau. A Escola Legal acabou de ouvir o professor Renato Giannini Ribeiro, titular de Filosofia e Ética da Universidade de São Paulo, ministro da Educação no governo Dilma Rousseff, que veio jogar luzes e discutir conosco uma questão bastante curiosa da educação atual no país. Esperamos que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal, deixem um like, façam as suas observações, compartilhem se achar que foi interessante. A Escola Legal agradece. Até a próxima, com novas entrevistas e bate-papo.